Paz de Cristo Jesus a você. Mais uma devocional da Primeira Igreja Batista de São Luís, interior da cidade de Cardoso Moreira, Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, interior do estado. Você está comigo aqui agora, o pastor Paulo Monteiro Neto, e nós temos trazido pequenas porções da palavra de Deus para nossa reflexão durante os dias desse mês. Hoje, dia 21 de janeiro de 2021, nós estamos com esse desejo no coração de compartilhar a palavra de Deus a fim de trazer um pouco mais de um alimento espiritual, a fim de nutrir a nossa fé. Então, já convido você a estar compartilhando essa devocional. Hoje nós começamos com essa canção do meu amigo Lucas França, músico, compositor, e essa canção que abençoa a nossa vida, o nosso coração, fazendo-nos refletir na importância da presença de Deus. E o texto que eu quero trazer para a nossa reflexão nesse momento, nessa devocional, mais uma devocional da PIBSAL, é o texto da carta de Tiago, capítulo 1, verso 17. Você pode já ir compartilhando aí esse vídeo, essa live, para que as vidas e os corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Nosso desejo é espalhar o evangelho nas redes sociais. Tantas coisas a gente encontra nas redes sociais, tantos vídeos, tanta produção de conteúdo, muitos relevantes, outros não tão relevantes, porque nós, como igreja, não produzirmos conteúdos evangélicos, conteúdos cristãos, conteúdos bíblicos que vão falar da palavra de Deus e do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Então vamos espalhar o evangelho, vamos espalhar a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, a mensagem da palavra de Deus nas redes sociais, para que as vidas, os corações possam ser encontradas e tocadas pela palavra de Deus. Tiago capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e não há sombra de variação. Um texto muito rico, muito importante da palavra de Deus, nos dizendo que tudo vem de Deus. Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Tudo vem dele. O dom perfeito, toda boa dádiva, tudo que temos e somos, vem da onde? Vem das nossas forças, vem da nossa capacidade, vem de Deus. Ele é o dono de tudo. E nós vivemos numa sociedade que, a partir de 1989, foi chamada historicamente de pós-modernidade. O pós-modernismo, então, ele se configura na história com suas características, com o seu pensamento, de certa forma, trazendo uma ruptura com o pensamento moderno. Então, nós migramos da modernidade, que veio a partir do iluminismo do século XVI, XVII em diante, e no século XX, então, há uma mudança. Saímos da modernidade para a pós-modernidade. Mas o que é essa pós-modernidade? É um novo tempo na história, é um novo momento histórico. O que poderíamos pensar e dizer da pós-modernidade? Por que nós estamos falando agora da pós-modernidade? Porque o texto que nós aqui agora falamos, da Bíblia, Tiago 1,17, diz que Deus, ele não muda, ele é o dono de tudo e nele não há nem sombra de variação. Enquanto a sociedade está mudando, está variando, está se modificando, essas mudanças ocorrem em vários setores da sociedade, em vários setores da humanidade. Acontece uma mudança intelectual,
acontece uma mudança religiosa, acontece uma mudança teológica, acontece uma mudança ética, uma mudança no sentido moral. Então, há diversas áreas da sociedade que estão passando por mudanças, por transformação. Bem, será que poderíamos dizer que todas as mudanças que estão ocorrendo na pós-modernidade são mudanças para melhor? O mundo está mudando para melhor? Se acontece uma mudança no cenário teológico, essa mudança é para melhor ou para pior? Se acontece uma mudança no ambiente religioso, ou no aspecto ético e moral, ou no sentido intelectual, quais são as mudanças que estão acontecendo? Bem, muitas mudanças que estão acontecendo hoje apresentam realmente um antagonismo, uma contrariedade com aquilo que na modernidade era natural de se pensar. Por exemplo, o que estava em alta na modernidade era o uso da razão, né? Hoje há um grande pluralismo de ideias. Aquilo que na modernidade, ou antes até da modernidade, quando antes da modernidade o pensamento da história, o pensamento do homem era um pensamento teocêntrico, ou seja, Deus no centro, o homem sempre ele foi este ser religioso voltado para o sagrado, voltado para Deus, acreditando em Deus, tendo Deus como essa figura superior que governa, criador de todas as coisas. No iluminismo, no século XVI para frente, 17, esse pensamento vai ser deixado de lado, a idade da razão começa, o homem entende então que através da ciência ele consegue obter todas as respostas, então o homem passa a estar no centro, né, o antropocentrismo, o homem no centro. Então, a razão está em evidência, a razão ela se torna o grande Deus do homem. Mas vimos que esse pensamento moderno, com respeito à razão, à idade da razão, ao intelecto do homem, a capacidade científica e intelectual do homem, não conseguiu, vamos dizer assim, dar jeito na sociedade de forma geral, porque o homem não é só razão, existe o aspecto religioso, existe o aspecto moral, o aspecto ético, que essas mudanças estão ainda ocorrendo nos dias de hoje. Bem, chegamos na pós-modernidade e hoje a gente percebe que, inclusive, as verdades que eram ditas, que eram tidas como verdades, hoje elas são relativizadas, são pluralizadas, ou seja, há múltiplas verdades, há múltiplos pensamentos, os conceitos, os valores, as verdades, os princípios são relativizados, são pluralizados, são privatizados. Hoje as pessoas estão confusas e querendo confundir umas às outras cada vez mais, ao que parece, quando então não há um princípio a se apegar, ou não há uma quebra, né? Uma ruptura até intelectual daquilo que o homem poderia dizer como sendo correto e incorreto a nível social em vários aspectos. Mas eu quero terminar essa reflexão trazendo um alívio ao nosso coração, embora a gente esteja num mundo de tantas transformações, de tantas mudanças, e essas muitas mudanças em alguns ambientes, em alguns cenários, em alguns aspectos da sociedade de modo geral, elas não são saudáveis, porque elas estão batendo de frente com toda uma construção saudável social milenar. Então, há novos padrões sendo estabelecidos para a sociedade no que diz respeito a vários aspectos, mas nós precisamos nos apegar a Deus, porque embora o homem esteja mudando tanto e a sociedade mude muitas vezes para pior, né, a razão, o intelectualismo não é suficiente para resolver
muitos problemas da sociedade. Hoje a violência continua aumentando, o individualismo é uma marca da pós-modernidade, o homem cada vez mais secular, esquecendo de Deus, entrega-se às paixões desse mundo e então ele se perde em si mesmo, ele se perde enquanto ser humano, as famílias estão sendo prejudicadas, os casamentos prejudicados, a incredulidade é muito grande hoje, não se crê mais em Deus como se cria, não se teme a Deus mais, inclusive dentro das próprias igrejas, ou seja, a pós-modernidade inclusive é tido por alguns estudiosos como um tempo chamado de pós-verdade. Pós-verdade, o que seria pós-verdade? A verdade foi extinguida, a verdade acabou, não existe mais verdade? Bem, a palavra de Deus é um livro de princípios eternos. É um livro que nos apresenta os valores do reino de Deus e há valores no reino de Deus. Os valores do reino de Deus são imutáveis, assim como Deus é imutável, assim como Deus não muda e nele não há sombra de variação. Muita coisa mudou de 100 anos para cá, tecnologicamente falando, socialmente falando, politicamente falando, né? Nós temos o Thomas Edison, que no século XX inventou a lâmpada, nós temos o Alexander Bell, que vai inventar o telefone, né? Então, se a gente for parar para analisar a tecnologia, o mundo, a história, de 100 anos para cá, de 150 anos para cá, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou no sentido tecnológico, no sentido intelectual, enfim, há uma evolução de pensamento, mas em termos éticos, em termos morais, será que o homem evoluiu? A mudança foi para melhor? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Há um Deus, o Deus dos crentes, o Deus dos cristãos, um Deus que não muda, um Deus que é bom, um Deus que é justo, um Deus que é amor, permanece o mesmo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Moisés, de José, de Paulo, dos profetas, dos apóstolos, é o mesmo Deus hoje. Ele não muda. Não há sombra de variação nele. Nós podemos nos apegar em um Deus imutável. Ele oferece para nós uma segurança, uma estabilidade em meio a este mundo conturbado, em meio a uma sociedade que está em constante mudança, em meio ao mundo pós-moderno extremamente relativista, perdido em seus próprios pensamentos. Há um Deus que nos oferece segurança, porque ele não muda, porque ele tem princípios eternos, ele tem valores imutáveis, benéficos para o homem em qualquer época da história, em qualquer geração. Os princípios de Deus, os valores do reino de Deus são benéficos, são positivos, eles vão beneficiar a sociedade de modo geral. Então, eu quero deixar essa palavra para você. As coisas estão mudando na sua volta, o mundo está mudando, não se preocupe, se apegue em Deus, creia em Deus, estude a Bíblia, leia a palavra de Deus, busque a Deus em oração, busque intimidade com Deus, porque Ele não muda, Ele vai te fornecer uma segurança, Ele vai te manter a sua mente saudável, as suas emoções saudáveis, o seu intelecto, o seu espírito. Você será abençoado se você permanecer firme na presença de Deus, buscando a Deus, porque Ele não muda. Vamos orar? Pai amado, Deus querido, obrigado por essa devocional. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é perfeita, ela é imutável, ela é a voz do Senhor aqui na terra, para a Tua igreja, que deve ser proclamada por nós. Pai, esteja a abençoar a cada um que está assistindo esse vídeo agora, cada família que está, ó Deus, que possa estar diante dessa telinha, Senhor, nesse momento, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor livre, que o Senhor dê a Tua direção, que o Teu Espírito possa tocar em cada coração. Esta é mais uma devocional, Senhor, que nós apresentamos a fim de trazer edificação do Senhor e promover o reino de Deus na terra. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
Quero ser como o vento que caminha sem rumo e sem direção.